delas que eu já vi mais condensadas a nível de ensinamentos para que qual é o propósito de toda a nossa vida aqui. E a leitura fez uma montagem que nós temos feito muito hoje em relação a tentar eliminar nas nossas mentes o pessimismo em relação ao destino da Terra, ao destino da nossa sociedade. E a gente tem trazido uma ideia no sentido de que hoje está muito comum uma figuração que é do copo cheio e do copo vazio, né? Ou seja, como é que a gente verifica o copo que está no meio cheio, se a gente verifica ele vazio ou se verifica ele cheio? Ou seja, nós precisamos compreender de que absolutamente a Terra, a sociedade, está caminhando negativamente, que ela está regredindo. Isso não é verdade, não tem possibilidade, não porque isso não é uma lei, está escrito, não, porque a realidade é fácil de que nós possamos avaliar. Estava ontem eu fazendo uma palestra sobre orfandade, né? Então, esse é um tema que, por incrível que pareça, muito pouco discutido dentro da sociedade. A gente não tem o dia do órfão, viu? Eu procurei, não tem o dia do órfão. Tem o dia, tem o rosa, tem o azul, tem isso, tem aquilo, tem o dia dos avós, mas não tem o dia que nós deveríamos, tem o dia da criança. A criança, muitas vezes, ela só é conscientizada como criança se ela estiver numa família, se ela estiver protegida. E o órfão é o contrário, é aquela criança que está sem família. Ou seja, estar sem família é estar sem toda a base de ajuda para que ela possa fazer o seu desenvolvimento dentro da sociedade. Por que eu estou tocando nisso, copo cheio e copo vazio? Porque quando o Brasil se tornou independente de Portugal, naquela época os órfãos existem desde que existe o ser humano. Por quê? Porque no passado, que a gente muitas vezes hoje vê a guerra da Ucrânia com a Rússia, quando sai na televisão, nos machuca e tudo mais, lá no passado, guerrear era um prazer. A guerra estava em todos os lugares. E quando chegavam as guerras em qualquer recanto, em qualquer território, infelizmente eram trucidados maridos, esposas, pais, mães, e eram milhares de crianças que ficavam abandonadas, órfãos. E desde que existe a orfandade, desde que Jesus aqui esteve, desde que existe o ser humano, existe a compaixão. E diante da compaixão, abrimos os acolhimentos para essas crianças. Só que, como é que isso evolui? Quando isso sai de uma atitude simplesmente de um grupo, de alguém, como foi São Vicente de Paulo, qualquer coisa, para se tornar uma situação de sociedade. E quando a gente então vê a legislação que rege a proteção à criança, a proteção às adoções, a gente verifica o progresso da sociedade, o progresso da humanidade. Se lá no passado, logo depois da independência do Brasil, logo depois que o Brasil se libertou da gestão de Portugal, em que nós, vou falar sempre nós, porque nós estamos nesse nascer-morrer constante aqui. A gente pegava e muitos adotavam as crianças, não era por uma adoção de acolhimento, é que ela era a mão de obra mais barata que tinha. Pegava a criança, colocava em casa e em troca de abrigo e de comida, ela foi serviçal. E não eram filhos adotados porque eles não tinham o menor direito em relação aos filhos legítimos. Isso só veio se tornar muitos anos depois. As adoções foram nesse processo. Você tinha adoções simples, adoções plenas, senão eu vou falar muito aqui. Mas em 1988, e isso que nós estamos falando é evolução. Em 1988, a nossa sociedade, através da Constituinte, através da Assembleia Constituinte, promulgou-se uma nova Constituição. Logo depois, daí então, estabeleceu-se um novo foco sobre as crianças, criou-se o Estatuto da Criança, o Estatuto da Proteção. Em 1990, criou-se então o Estatuto, depois, lá na frente, criou-se o que o Brasil tem. O Brasil tem um sistema de adoção muito desenvolvido nesse sentido, certo? Com os cadastros únicos, mas o que é o grande obstáculo para que nós possamos ter mais crianças adotadas? Nós. No
Brasil tem um cadastro muito pequeno de crianças registradas dentro do cadastro de adoção. São só 5 mil crianças. Nós estamos falando das crianças que estão abandonadas, que não estão disponíveis para a adoção. Mas aquelas que estão cadastradas, que estão nos orfanatos, que estão protegidas, que estão acolhidas nos orfanatos. Quantos casais tem para poder adotar? 50 mil. Não é fácil essa solução? Facílima. Mas por que então não adota? Ah, porque tem demanda, briga, gente. Não, porque é uma condição seletiva. Eu não quero criança de cor, não quero criança com menos de 3 anos, não quero criança que tenha deficiência, não quero criança. Não. Ou seja, aí o que falta, se a sociedade evolui nas suas leis, às vezes ela evolui com uma velocidade, graças a Deus, mais rápida que a nossa, do indivíduo. Porque nós precisamos, esse é o grande desafio que nós temos em relação ao progresso da sociedade. É o desenvolvimento, a evolução individual. E que é o que falou agora durante a leitura. Lá, acho que no mês passado eu falei sobre trabalho. Falei sobre o sentido holístico, né? O que é o sentido holístico? É você ter o sentido que você é algo de um todo. Não que o todo trabalhe para você. Você trabalha com o todo. Então todos nós temos que estar envolvidos na evolução da sociedade. E aqui agora mesmo o Nando falou assim, não interessa, como falamos no dia da obra do pedreiro, não interessa se você é um parafuso ou se você é uma turbina. Todos somos importantes nesse processo. Quando nós então estabelecemos a nossa importância, a gente pergunta, o título da explanação de hoje é modo de fazer, né? Aí o grande desafio é como fazer, o modo de fazer, o modo de como nós estamos agindo dentro da sociedade. Que é o que a gente vai explorar um pouquinho, trazido de um texto de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que daqui a pouco eu vou ler para todos vocês. E isso é importante, a gente ter essa consciência. Porque, lógico, o homem traz dentro de si, nós todos trazemos dentro de nós, ou seja, nós vivemos para tentar ser felizes. Isso é natural, isso faz parte da nossa natureza, e até porque isso é o determinismo divino. Às vezes as pessoas não entendem o que é determinismo, é aquilo que vai acontecer, não é fatalidade não, é determinismo, vai acontecer, o homem será feliz, nós seremos felizes. Não, a velocidade de cada um. Agora mesmo esse livro falava, olha, nós estamos mudando, nós estamos indo, transformando a sociedade, e transformando a sociedade, transformamos a Terra de um planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração. Qual é a característica desse planeta, dessa sociedade? Não é que a Terra vai ter diferenças climáticas, ou que ela vai isso, que ela vai sair do seu eixo, não vamos discutir isso, não. Vamos discutir que a sociedade vai se tornar mais fraterna, mais harmônica, vai ter mais união entre nós, menos crimes, menos sofrimento. É isso que vai acontecer. Mas isso não é simplesmente todo fiat lux. Isso é resultado de cada um de nós, unidos para isso. E a gente, dentro dessa condição de querer ser feliz, a gente fala assim, pergunta, né? Qual é o caminho da felicidade? Como é que eu alcanço a felicidade? Nós fazemos tentativas próprias, buscamos caminhos. Às vezes nós achamos que, olha, o meu ícone da felicidade, quantas vezes a gente vem, né? Falava esses dias sobre casamento, e aí o ícone da felicidade, quando eu vejo um casal, e a gente já participo muitas vezes de cerimônia, e aí eu fico prestando atenção, porque prestar atenção é se alimentar, sabe, de como é o nosso sonho é ter a nossa casa, ter o nosso apartamento, tudo isso. Beleza, é pertinente, todos nós só vamos ter as coisas quando nós projetamos, quando nós desejamos. Isso é matemática. Mas qual é o mais importante? É a gente focar na casa ou focar no lar? Às vezes nós construímos, eu moro num lugar que tem muita casa grande, né? 600 metros, 500 metros, 450 metros, e eu e minha companheira que estamos ainda no processo ainda de teste, né? Estamos com 47 anos de casado, e a gente vai passear e fica vendo as casas e tal.
Aí a gente tem uma brincadeira que a gente fala assim, a casa falou. Casa falou, não sabe mais mexer, tá? Casal brigando, você tá? Porque não é fácil. Não é fácil reformar a casa, construir casa na relação sem você ter formado primeiro a base do lar. Essa é a realidade. Então, gente, hoje a gente veio aqui ler um texto, sabe? Eu vou ler aqui o texto porque é engraçado. Esse texto, quando a Laudelina me passou, eu falei, não tem nada nada. Buscando os textos, eu não sei onde ela acha, sabe? Mas ela acha. Esse texto, que tem o título de Modo de Fazer, é Fonte Viva, né? Fonte Viva. Fonte Viva é um livro muito utilizado por centros espíritas, é um dos livros psicografados por Chico Xavier. Eu sempre falo e agradeço, reafirmo que é muito importante que Chico Xavier, o Emmanuel, quando fez o seu primeiro approach, a primeira aproximação com Chico Xavier, ele tinha falado, Chico, a gente vai escrever alguns livros, né? Vamos escrever alguns livros, de 30, 40, vamos escrever 400 citanos, 450, 430, coitado do Chico, vamos ver, vamos escrever, você é que escrever. Mas o que é mais importante na obra do Chico Xavier, com todos, né? Não é só Emmanuel, né? Com outros espíritos que tiveram com ele, tanto que o primeiro livro de Chico é o Parnaso Além de Tudo, que são diversos poetas, diversos artistas que vieram através dele. Mas, pegue, eu não sei de quem esse livro foi, de quem foi a leitura desse livro. Deixa eu só ver. Aqui não fala, né, de quem é o estudo. Mas pegue qualquer livro do Chico, qualquer um, qualquer folha, qualquer frase, não vai encontrar algo ocioso, desperdiçado. Não tem. É uma coisa impressionante. Impressionante. É tudo substancial. Tudo grandeza de ensinamento. Não é floreio. Absolutamente. Kardec. Desculpa, vou ficar um pouquinho assim. Mas Kardec, grande preocupação de Kardec, que era um pedagogo, que era uma pessoa racional, racional. Veio de matemática, veio de tudo isso. Qual era o grande receio de Kardec quando ele começou então a codificar, né, formatar a doutrina espírita, de que ela fosse entendida só no fundo da sua posição de posição religiosa. Ele tinha muito preocupação com isso, porque a religião muitas vezes nos leva só a crença, ao fanatismo. Ele falou, não, isso aqui é ciência pura, é filosofia, é uma das coisas mais revolucionárias. Às vezes a gente não presta, mesmo os espíritas não se atentam a isso. Qual é a coisa? Vocês imaginam que reunidos então, cientistas com a credibilidade que possam ter de qualquer das grandes escolas de cientistas, os clubes de cientistas, que eles ao estudarem então o espiritismo que seja, e que eles falam assim, não existe vida após a morte. Já pensou o Jornal Nacional, o Le Monde, nos Estados Unidos, em Nova York? Olha, os cientistas chegaram à conclusão absoluta de que a vida após a morte existe reencarnação. Não tem mais nada revolucionário. Não tem mais nada. E essa é a grande revolução. E essa é a grande preocupação no aspecto religioso. Por quê? Porque nós, pela nossa ainda primaridade, por nós sermos primários, muitos captaram a religião para ser um instrumento de domínio, de poder. E isso não é muito longe. Quando Eurípides Barçanufo, um dos grandes médiuns conhecidos por nós, que era católico, fervoroso, e ainda naquela época eu passava férias em Itaberaí. Eu era católico, eu ia para a igreja. Naquela época a missa tudo em latim. Não entendia nada. Nada, absolutamente nada. Ou seja, era algo tão enclausurado, tão seletivo. Veio então o Espiritismo como o cristianismo para reviver o cristianismo. Porque o cristianismo
grande, a maior, é tudo. O mundo é antes e depois do cristianismo. Não é só antes e depois de Cristo, porque Cristo formatou, estabeleceu o cristianismo. Jesus estabeleceu o cristianismo, que tem fundamentos simples, básicos, para que todos nós possamos compreender. E aí, deixa eu ler. Então eu vou ler fazer a leitura introdutória do nosso tema de hoje, que é o modo de fazer psicografado por Chico Xavier através ditado por Emmanuel. As duas primeiras frases, interessante, porque normalmente quando nós pegamos um romance, né, Gaspareiro, tal, a gente vê ação e reação, aí tem todo mostrando os processos encarnatórios, mesmo dentro do espelho, mesmo das obras de André Luiz, a gente tem muito isso, né? Morreu assim, nasceu assim, depois teve que fazer isso. Olha só essa leitura. Eu começo assim: todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quando fizeram. Todos fazemos alguma coisa na vida humana, mas raros somos aqueles que não. Deixa. Obrigado. Mas raros são aqueles que não voltam à carne para desfazer o que não fizeram. Frase número 1. Aí vai para uma frase após. Ainda mesmo a criatura ociosa, desculpe falar para a criatura, mas eu me incluo dentro dela. Ainda mesmo a criatura ociosa que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça é constrangida a tornar a luta a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesmo. Então fica bem claro, inicialmente, que grande parte de nós retornamos ao mundo após a nossa desencarnação, aqui retornamos para corrigir, reparar as vidas passadas. E muitos de nós, nos ausentando da luta da vida, temos medo de enfrentá-la e achamos de que a ociosidade, o não fazer nada, nos elimina. Não, nós estamos aqui para sermos úteis, absolutamente úteis, para participar da grande construção e renovação da vida. Agora, vem todo o texto. Olha como essa é a parte positiva. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, quem? Aquele que se inspira no padrão de Jesus. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus. Diríamos este termo no padrão. Se inspira em Jesus. Muitos de nós achamos de que a crença é suficiente para que nós possamos alcançar o reino dos céus. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, verão o reino dos céus. Portanto, é importante de que, não, eu vou, estou conhecendo a doutrina espírita, mas isso não é como um instrumento absoluto. Eu creio na reencarnação. Eu creio. O que é que essa crença estabelece como modo de fazer nosso, seu? O que isso me transformou? Milhares de pessoas, milhares de mães foram ao Chico Xavier, receberam todas as suas comunicações, choraram, reconheceram a vida após a morte. Os seus filhos eram aqueles, comprovados cientificamente, assinatura e tudo. E aí pergunta-se,
relação a quê? Nós vamos ler agora. Fazer algo em Cristo é fazer o melhor para todos. Olha a leitura. Todos. Todos. Não há distinção de todos. Nós temos que compreender definitivamente que nós temos na família nossa, não é de 5 pessoas, não é de 7 pessoas, não é da cidade do Oeste, é universal. Bilhões de irmãos. Estamos aqui para fazer para todos. Sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se. Ou seja, quando a gente aqui enfatiza constantemente, olha, para esse campo, para esse objetivo que todos nós temos aqui, que é de se tornar feliz, qual é o verdadeiro caminho para a felicidade? E só existe um. Não existe outro caminho para a felicidade que não seja seguir a lei do amor. Não tem outro. Não adianta, nós vamos nos iludir. A felicidade, aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja servidor de todos. É essa. É isso. Agora, quando a gente fala às vezes em servidor de todos, a gente acha que tem que ser Chico Xavier, tem que ser Divaldo. Não! Às vezes o servidor de todos está restrito na sua predisposição. Às vezes no seu lar, na sua casa, na sua comunidade, onde quer que esteja. Mas sempre procurando compreender de que somente através da predisposição de reconhecer todos como os seus irmãos e aqueles a quem nós devemos fazer o bem. Então Jesus, como muitas vezes, então a gente fala que quando a gente pega e quer mostrar qual é o caminho, qual é o roteiro, está escrito, tá? É no Sermão da Montanha, vai, lê o Sermão da Montanha, luta para que seja praticado, aí nós vamos compreender o roteiro da felicidade. Então, neste próprio texto, quando nós vamos ver em seguida, em todos os passos do Divino Mestre, vemos na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. E aí fala, da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo o bem. Jesus. Jesus é um espírito superior, um espírito do caminho. Ele nunca fez o bem pelas condições que ele trouxe de extraordinário, ou seja, aqui, salvo quando faz uma referência a Lázaro, salvo quando faz uma referência à multiplicação dos pães, nós não estamos falando de milagres. O milagre é justamente você perdoar. O milagre é reconhecer tanto a viúva dos 2 denários, quanto o Zaqueu. Eu falo porque eu fico por cima, porque eu sou meio Zaqueu, baixinho e tem que ficar no alto. Então, Jesus acolhe a todos. Jesus não tem absolutamente, para nós, qual é o milagre para acolher a mulher adulta? É não julgar. Está lá no Senhor, não julgueis. Qual é o milagre para poder compreender Maria de Magdala? É porque Jesus conhece a todos nós, todos os nossos potenciais, todos. Se Maria de Magdala vinha numa vida equivocada, se assim podemos dizer, mas que não lhe trazia felicidade, está vendo qual era? Quando Maria de Magdala entrou naquela casa luxuosa, devia ser linda, desejada por todos, né? Era um sonho de muita gente. Cara, eu não sou feliz, encontrou Jesus, eu não consigo, eu tenho fome de amor, do verdadeiro amor. Queria ser mãe. E onde é que então Jesus faz a grande proposta para ela? Vai para o mundo, acolhe os filhos de outras mães, porque este é o caminho da felicidade. Se Maria de Magdala morreu leprosa, ela morreu feliz. Não é que a gente tenha que nos imolar, porque também não adianta que quando nós vamos lá em Paulo, ainda que eu tenha a língua dos anjos, ainda que eu tenha
nós precisamos cada vez mais compreender, certo? É como estabelecer, como passar a ter essa filosofia de vida. A filosofia, ou seja, em reconhecer cada pessoa como nossos irmãos, de procurar fazer o bem. Madre Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, vivia na clausura, né? Ou seja, ela fez um voto de clausura, algo que muitas vezes pode ser extraordinário. Viver em clausura é você não ter contato com ninguém, é passar o tempo todo em oração e em meditação, mas a partir do momento que ela conheceu o verdadeiro cristianismo, ela fala: opa, não é esse o modo de fazer que eu estou fazendo. Ela foi lá e abriu a porta. E o que ela encontrou na porta? Ela encontrou a carência do seu irmão, a necessidade de estabelecer uma ajuda para o seu irmão de fazer o bem. E ela então deixou essa frase basilar que todos nós deveríamos carregar como modo de fazer, como modo de agir, sempre em relação ao seu irmão. O seu irmão é o seu marido, o seu irmão é seu filho, é sua colaboradora, é todos aqueles que estão ao seu lado. E quando você olhar para muitos deles, perguntar: o que é que uma Teresa está fazendo? Que eu posso fazer para me ajudar? Não, nós não temos ainda. Por isso que é muito importante a leitura, né? Os pequenos, os grandes. Às vezes quando a gente fala assim, a gente fala: nossa, a gente passa a fazer uma paranoia de grandes projetos. Não, façamos pequenos projetos. Não queiramos adotar como Madre Teresa de Calcutá, que foi para Nova York para acolher os aidéticos. Não, cada um dentro da sua condição, mas sempre com a bandeira do bem, sempre com a bandeira de fazer o bem, de predispor a fazer o bem, porque assim então nós vamos nos transformando. Os grandes projetos serão futuramente aparecidos para nós quando nós tivermos essa condição. Muitas vezes a gente vê no ambiente: não, tem muita criança fora da creche, muita criança. Goiânia tem 6 mil crianças em creche. Aí às vezes as pessoas perguntam, sem querer, absolutamente falar de mim próprio, mas da creche de instituição: rapaz, isso tudo já tem 5 mil fora. Mas para cada uma daquelas crianças, você fez a diferença. Você, madrinha, que foi lá e falou: opa, eu quero madrinhar essa criança, eu quero ir lá falar com ela de vez em quando. Então é assim que a gente vai começando, né? Jesus, o texto continua: não te esqueças de agir para a felicidade comum. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita de teus dias e de tuas obras. Ou seja, demonstrando claramente de que constantemente, vidas inteiras, nós temos que estar sempre nessa condição. Eu vou contar uma história de que talvez seja ligada à primeira frase, de voltar aqui para poder reconstruir, refazer. 3 personagens nessa história: um advogado, um médico e um juiz. Esses 3, buscando o caminho equivocado da felicidade, estabeleceram uma parceria entre si para poder, falsificar aposentadorias ou permanentes por deficiência, como é que chama? Por invalidez. Então, eles pegavam os processos que adentravam, e havia muitos processos que não tinham razão de conceder a invalidez permanente, talvez temporária, mas, agindo os 3,
patrocinava as causas, o médico que fazia a perícia e o juiz que dava a sentença. Eles então constituíram uma verdadeira fortuna. Dinheiro é ícone da felicidade. Nenhum. Diversos bilionários e ricos completamente infelizes. Mas assim eles agiram. Eles estavam bem. Tinham um bom negócio. Certa feita, os três então foram pescar. E na volta da pescaria sofreram um acidente fatal. Desencarnado. É muito importante quando a gente fala nessa palavra desencarnar, nessa palavra morte, porque ela não anda nisso. Normalmente, a minha expectativa com 68 anos é maior de morrer do que alguém que tem 30, 40, mas a realidade da vida a gente vê todos os dias, né? Desencarnes de pessoas jovens, de crianças, de todas as idades. E aí a gente sempre se pergunta, estaremos nós preparados para retornar ao mundo espiritual? E esses três então desencarnaram. E vamos fazer um simulacro. Quando retornar, os três então, ao tomarem conhecimento das suas situações, disseram, morremos. E agora? Vamos procurar a porta do céu. Poxa, ninguém quer procurar a porta que não seja da felicidade, do céu, do fogo. E foram lá, bater na porta do céu. Quando então chegaram lá estava o responsável por analisar cada um dos desencarnes. E o advogado lá sempre à frente disse, não, doutor, nós temos todas as condições de entrar aqui. Falou, espera um pouco, eu vou olhar a ficha de vocês. E aí a ficha deles não era conivente para que eles pudessem adentrar o reino dos céus. Aí ele falou, não tem jeito não. A ficha de vocês estão muito assim, assado. O advogado então chamou os dois amigos e falou, deixa comigo. Deixa que eu vou fazer uma tese aqui, vou fazer uma defesa. E não tem como ele não nos deixar entrar no processo. Vai sempre matar. Aí quando ele foi lá, o advogado chegou e falou, eu queria fazer as nossas reconsiderações. O senhor sabe que aqui está um juiz, aqui está um médico e aqui estou eu. E nós três, como o senhor pode ver pela ficha, somos oriundos de famílias ou humildes, ou que não nos deram formação religiosa. Nós nunca tivemos uma igreja, nunca tivemos um centro espírita. Meus pais eram agnósticos, nós éramos estudantes e fomos criados para a vida. Então, nós não podemos ser condenados ao inferno, ao umbral ou a qualquer penalidade. O responsável pelos processos, então, espera um pouquinho. Vou pegar aqui algumas anotações que estão em suas fichas. Primeiro, doutor advogado, eu vejo que aqui na sua ficha, quando você se formou, você jurou um código, o Código dos Advogados. E me lembro disso, eu vou ler para o senhor. Código de Ética dos Advogados. O advogado indispensável à administração da justiça é defensor do Estado Democrático de Direito, da cidadania, da moralidade, o advogado já deu medida, da moralidade pública, da justiça e da paz social. Parágrafo único. São deveres do advogado atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade,
está no seu código que você jurou cumprir e seguir. Mais um pouquinho, doutor advogado. Ao advogado, no seu item 7 do seu parágrafo único, deve o advogado abster-se de vincular o seu nome a empreendimentos de cunho manifestamente duvidoso. O senhor contraria todos esses seus próprios regramentos? O advogado não chega. Mas ainda havia esperança do médico, do juiz. Ele então pegou agora o código de ética dos médicos. No capítulo 2, no capítulo 9, 11, vou lá para trás, já tem alguns capítulos. É vedado ao médico, artigo 92, médico que se formou, que jurou o seu código de ética da medicina. É vedado ao médico assinar laudos periciais, isso está no código, laudos periciais, auditoriais ou de verificação médica legal, quando não tenha realizado pessoalmente o exame. No artigo 10º, doutor médico, é vedado a cumpliciar-se com os que exercem ilegalmente a medicina, ou com profissionais, ou com instituições médicas nas quais se praticam atos ilícitos. Eu sei que o senhor não estudou, que o senhor não foi para a religião, que o senhor não foi para a igreja, mas isso aqui é o seu código. Chegou o posto do juiz, o juiz foi embora. Vamos já voltar, que eu já vi que vai soltar para ele. Mas bom, senhor, justamente ele, considerando, agora os juízes, considerando que é fundamental a magistratura brasileira cultivar princípios éticos, pois lhe cabe também função educativa e exemplar de cidadania em face dos demais grupos sociais. Vamos lá para o final, já no capítulo 11, artigo 37. Ao magistrado é vedado procedimento incompatível com a dignidade, com a honra, com o decoro das suas funções. Ou seja, modo de fazer medicina, magistratura, são profissões que nos impedem de alcançar o reino dos céus? Não, ao contrário, são instrumentos extraordinários de proceder o bem, a justiça. Todos eles e todos nós assim podemos agir. O que é que nós contrariamos é justamente, não é a lei, não são os códigos, é a lei de Deus, é a lei que Jesus nos trouxe, a lei mais simples que nós temos no mundo. Vai ser. Mas nós, ao vermos que Jesus tinha feito calar na boca de alguns, reuniram-se um deles, um de nós que era bem esperto, bem conhecedor da lei, veio fazer essa pergunta para tentá-lo. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que lhe é semelhante: amareis ao vosso próximo como a vós mesmos. Agora, olha só, o final desse ensinamento de Jesus para nós alunos, do mestre para os alunos. Toda a lei, todos os profetas estão contidos neste texto. Todos os códigos de ética, tudo está contido na lei do amor. Essa tem que ser a nossa referência, mas nós queremos muitas vezes
Quem é o meu próximo? Aí vem Jesus ensinando tudo para nós, vem a palavra do bom samaritano. Ou seja, quando o bom samaritano acolhe o que ele acolhe, à beira do caminho. O homem estava nu, não tinha identidade, não tinha vestimenta, não tinha identificação para saber qual era o seu credo, qual era a sua raça. Ele era o meu irmão que precisava de mim. E ele fez a pergunta, porque ele escutou do mato, ele disse: o que é que eu posso fazer para ajudá-lo? Meteu no burro, levou para o hotel, pagou as contas. E quem é que ele levou? Meu irmão. Quem é que ele ganhou com isso? A felicidade. Ela preenche. Como é que nós podemos saber se nós efetivamente amamos o nosso próximo? Quando a gente ama, quando a gente faz o bem, provoca um vácuo tão grande dentro de nós que a gente se sente preenchido. Nossa, que coisa! Isso só. Isso só. No Espiritismo, nos ensinamentos de Jesus, nós temos toda a base de ensinamentos para que nós possamos ser felizes. Mas felicidade não é fruto do conhecimento, ela é muito mais o fruto da sabedoria. Sabedoria é a colocação dos conhecimentos na prática. Que Deus nos abençoe.